isso que as mulheres estão pedindo hoje em relação à proibição de trans no esporte feminino, não é que a gente vá parar de debater. A gente vai colocar a bola no chão, vamos colocar a bola no chão, deixar o esporte como ele é biologicamente e, paralelamente, a gente continua discussões e estudos, porque até hoje, Edgar, não há um estudo em relação sobre o que é revertido num corpo de uma trans ou não. Para que as pessoas em casa, aí no carro, no trabalho, para que elas entendam, a diretriz do COI, do Comitê Olímpico, é uma só. Atletas, homens biológicos que querem fazer a transição para a atleta trans, a diretriz, recomendação não é regra e não é lei. Basta 12 meses de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Só. Cirurgia não é mais obrigatório. Só 1 ano de testosterona abaixo de 10 nanomol. Para que as pessoas entendam, até esse abaixo de 10 nanomol, a minha testosterona máxima, a minha da Paulinha, vai chegar em 2,7. Até essa diretriz que autoriza trans a jogar no esporte feminino, até essa diretriz, elas têm 5 vezes mais testosterona do que a gente. Então, estão querendo baixar para 5. 5 ainda continua 2 vezes mais que a gente. Então, o que nenhum estudo comprova é que esses 12 meses de testosterona baixa reverte anos de testosterona no corpo de um homem. Muita gente se ofende quando a gente fala no corpo de um homem, mas para o esporte, aquela pessoa teve o período que foi do sexo masculino. Hoje a identidade social é mulher e estou muito feliz de falar Joana, Tiffany, Roberta, o que quiser, perfeito. Mas 30 anos de testosterona num corpo masculino, o seu coração é maior que o meu, os seus pulmões são maiores que os meus, a sua capacidade aeróbica, os seus glóbulos, você tem a sua composição genética, seus glóbulos vermelhos, você tem muito mais glóbulos vermelhos do que eu, então a sua oxigenação sanguínea é melhor, sua densidade óssea, seus músculos, enfim. Então a pergunta que as mulheres fazem é: 1 ano de testosterona de testosterona baixa, reverte todos esses ganhos e benefícios da testosterona? Essa informação não tem na Ninguém tua... tem. Não tem consenso, né? Na verdade, tem várias linhas aí. O Fefito, quando a gente discutiu isso aqui, faz o quê? Cerca de um mês? Faz quantas vezes? 15 vezes, talvez. Não, mas tem uma questão que eu queria te passar a bola, que foram questões que a Paula tocou aqui pra gente. A questão de você apartar a identidade social, a questão da identidade social, que ela foi muito clara no respeito a isso, a escolha do indivíduo, né? Claro. E a questão biológica. Eu me lembro que quando a gente trouxe aqui, você veio com alguns números que eram números acerca dessa redução da testosterona no atleta trans. Uhum. Como é que você, diante dessas duas questões que são cruciais, quando vistas de forma apartada, a questão biológica e a questão da identidade social? Eu discordo da Ana Paula quando ela disse que a biologia não é de direita nem de esquerda, porque eu acho que a gente está vivendo um tempo que a biologia é usada à direita e à esquerda. Vide questões de saúde, como política antidrogas ou aborto. Essas questões são usadas moralmente à direita ou à esquerda. Eu trouxe, de fato, alguns dados aqui há um tempo atrás, e não é desses dados que eu vou me concentrar, mas eu vou até repassá-los aqui. Por exemplo, a pesquisadora Joanna Harper, do Providence Portland Medical Center, nos Estados Unidos, já provou, quer dizer, pelo menos segundo o estudo dela, que a diminuição da testosterona ela é suficiente para igualar algumas competidoras transexuais a competidoras cisgêneros, por um simples motivo: a perda de densidade óssea, a perda de densidade muscular. A gente tem, por exemplo, aqui, se comparar a altura entre a Tiffany, que é a nossa jogadora transexual no Brasil, com a Thaís, a Tiffany tem 1,94, a Thaís tem 1,96. As duas, ainda assim, tem uma grande diferença. A Tiffany salta mais do que... Ou melhor, a Tiffany salta menos do que a Thaísa.
Fora daqui, a Paola Egonu alcança 3,36 metros. A chinesa Tsingzhu, que é transexual, 3,27. O mesmo se diz da seleção masculina. A Tiffany salta menos do que o Wallace, por exemplo, que é oposto da seleção masculina. Agora sim, eu não vou me concentrar nesses dados, até porque eu queria trazer uma outra questão, que é uma questão que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nesse assunto. É uma questão que chama testagem sexual. Eu não sei se já ouviram falar numa corredora chamada Caster Semenya. Quem ela é? Ela é uma sul-africana, ela basicamente arrasa em todas as corridas de tiro curto, de 400 metros e tal, das quais ela participa. Ela é uma mulher cisgênero. Ela nasceu mulher cisgênero. Ela não é transgênero, ela não é transexual, ela está em conformidade com o sexo que o médico lhe designou. O que é que aconteceu com a Caster Semenya? A Caster Semenya começou a ser julgada por muita gente dizendo que ela não se qualificava como mulher. Mal comparando, porque os casos são individuais, quase como aconteceu com a Ed Nancy nos anos 90. Judoca, né? Pois é. A Caster Semenya, sendo mulher, ela tem níveis de testosterona mais altos. Normalmente mais altos que algumas outras atletas. Vocês lembram aqui do caso da Maria Joaquina, que era uma patinadora que estava sendo impedida 12 anos, estava sendo impedida de competir por causa disso, e ela era transexual? O nível de testosterona dela é 0,5 nanomoles. A irmã dela, que é cisgênero, tem 0,7 nanomoles. Então a gente vê que a questão hormonal em si já não é necessariamente algo que é um deal breaker. A gente tem mulheres que têm níveis de testosterona muito acima das outras. A Caster Semenya chegou a ser impedida de correr algumas vezes, assim como aconteceu com a Dutty Chand, que é uma indiana, e assim como ocorreu com a Francine Niyosana e a Margaret Wambui. Junto com a Caster Semenya, a Francine e a Margaret eram o top 3 das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E essas 3 mulheres cisgêneras não poderiam correr por questões hormonais. Bom, primeiro que esse é um debate que, para mim, ele sai da esfera de inclusão de trans e cai na esfera de exclusão de mulheres, porque um atleta que é permitido, que foi construído com testosterona durante muito tempo, ele vai tirar o lugar de uma mulher. O que está acontecendo, por exemplo, nas faculdades americanas, até quero deixar um adendo aqui, às vezes, especificamente aqui no Brasil, existe o caso da Tiffany, e a Tiffany, às vezes, ela acha que eu tenho uma coisa contra ela, e eu já falei para ela em Brasília, nada contra... Vocês já entraram em embates ali no Twitter, não é? Você acerca da opinião, a tua opinião exposta. Sim, e o que ela mas pensa. A minha opinião é embasada. Eu não tenho um problema com a Tiffany, porque a Tiffany, ela está no campo da entidade esportiva que autorizou que ela jogasse. Sim. Ponto. A minha interlocução, ela é exatamente com essas entidades esportivas. Inclusive, Martina Navratilova, campeã, né, campeoníssima tenista, homossexual, casada com uma mulher há muitos anos, teve uma técnica trans. Ela é contra transexuais no esporte feminino. Ela é ativista LGBT, faz parte de grupos LGBT e ela é contra também, como atleta mulher, né? Ela é contra. Então, pegando o gancho do Fefito sobre a doutora Harper, foi exatamente baseada no artigo da doutora Harper que o Comitê Olímpico fez essa recomendação. O problema do artigo da doutora Harper, que é uma médica trans também, ela fez um artigo sem embasamento científico, ela fez um estudo comportamental de 4 atletas trans, mas de 4 corredoras apenas. Ela não considerou nenhum outro esporte, principalmente esportes de força física, de luta, onde como que você vai desconstruir toda uma carga genética masculina de força física, ela não considerou isso. Nesse artigo que ela escreveu, ela diz que no artigo era difícil para ela analisar essa transição quando era
quando os trans chegavam nas categorias de esporte de força física e esportes de altura, basquete, vôlei, porque a testosterona, ela realmente influencia muito na altura. Então, quando as pessoas comparam a Tiffany com alguma outra atleta feminina, mulher biológica em termos de altura... Que foi o que o Fefito trouxe pra gente. Essa comparação, ela não tem um embasamento argumentativo robusto, porque nós não sabemos até o quanto da altura da Tiffany foi... usufruída da testosterona. Antes de voltar, tá falando do salto, né? Quanto ela salta? Da altura. É que nesse caso, quando eu comparei, eu falei que ela salta menos do que algumas mulheres cis, por exemplo. Sim, mas aí a altura dela pode compensar, né? Você pode usar isso porque a Tiffany hoje joga numa rede de 2,24, enquanto os homens jogam na rede de 2,43. O caso da Semenya é um caso muito interessante, inclusive ele corrobora para a causa das mulheres, porque ela é uma mulher... Eu tive que fazer teste de gênero, para você ter uma ideia. Eu tive que comprovar que eu era mulher, e algumas mulheres que não passavam nesse teste, elas eram banidas, elas eram suspensas. Então a Semenya, ela é uma exceção nessa seara toda. E a gente não pode simplesmente mudar uma regra que atende e que vai mudar a vida de 100% das mulheres baseada em exceções.